Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje é a segunda aula do nosso curso, onde eu estou te ensinando passo a passo para elaborar uma petição para a segunda fase da OAB. Hoje eu vou te falar exatamente o que tem que ter no seu rascunho. Se você tem que fazer um rascunho total da peça, ou se você só vai colocar algumas partes, o que você tem que colocar nesse rascunho, o que você não tem que colocar nesse rascunho, tá bom? Então vem comigo. Então, pessoal, aula de número 2 desse nosso curso, que é totalmente gratuito, onde eu estou mostrando para vocês passo a passo como elaborar uma petição da segunda fase do OAB. Na primeira aula, eu mostrei para você como que você faz para ter 100% de certeza de que você não vai errar a peça. Se você ainda não assistiu, tá o link aqui na descrição. Então, se você já assistiu, agora já pode começar a assistir essa segunda aula, em que eu vou falar para você como você deve fazer o seu rascunho. Mas eu já peço para que você também me ajude. Deixe o joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E também nos siga nas nossas redes sociais. E se você tem algum colega que está estudando para o OAB, compartilhe esse vídeo com ele. Isso nos ajuda demais, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que tem que ter no seu rascunho. Muita gente me pergunta se deve fazer um rascunho integral da peça, de palavra por palavra, ou se deve simplesmente colocar os tópicos, né? Olha só, a gente tem que analisar algumas questões para poder entender isso. A prova da segunda fase do OAB, ela é muito extensa. Você vai ter 5 horas de prova para fazer uma peça prático-profissional que tem 5 páginas, 4 questões que geralmente tem A e B cada. São 9 folhas que você vai ter que escrever de forma manual lá na hora da prova. Se além dessas 9 folhas você tiver que escrever mais 5 páginas de rascunho, talvez não dê tempo. Até porque, geralmente a gente divide assim, 3 horas para a peça, 2 horas para as questões. Talvez em 3 horas você não consiga fazer um rascunho e depois passar a sua prova-linha para poder sobrar essas 2 horas. Eu não indico que você faça um rascunho palavra por palavra. Não tem necessidade disso. Você pode gastar 2 horas para montar a sua estrutura lá no rascunho e gastar 1 hora para escrever. Porque se você tiver um rascunho, uma estrutura bem detalhada, com os fundamentos no seu vademecum, isso vai ficar muito mais fácil na hora de você escrever. Vai ser realmente só o trabalho manual de escrita, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, vou colocar no Word e vou mostrar o que você tem que colocar. Olha só, pessoal, aqui na tela tá o caso prático que a gente vai utilizar nesse curso aqui, tá bom? É um caso trabalhista, mas como eu já falei no primeiro vídeo, essas dicas que eu estou dando aqui vão te ajudar independente se você está fazendo direito do trabalho ou outra disciplina, tá bom? Então olha só, pessoal, eu tô com esse caso aqui e tô com o meu vademecum aqui. O que você tem que colocar no seu rascunho, no seu esqueleto, né, na sua estrutura? Bom, basicamente você tem que colocar todas as informações que você vai precisar na hora de estar elaborando a sua petição. Então, por exemplo, aqui no Word, o que você vai colocar? Como se você fosse colocar um passo a passo mesmo. Endereçamento. Você escreve lá, endereçamento. Endereçamento. E aí você vai simplesmente anotar qual é o endereçamento. Nesse caso aqui, está falando aonde que é Cuiabá. Então você vai anotar aqui, Cuiabá. Depois você vai colocar o que vem depois do endereçamento. Claro, depende da petição, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma petição inicial. Então vamos colocar lá, estrutura de petição inicial. Na petição inicial tem o endereçamento, depois do endereçamento a gente vai colocar qualificação do autor, por exemplo. Depois, qualificação do réu. No meio deles eu tenho que colocar, não posso esquecer de colocar o nome da peça. O nome da peça mais o fundamento. Se é uma petição inicial, uma petição reclamatória trabalhista, por exemplo, vitória trabalhista, aqui você já poderia colocar qual é o artigo dela, tá? Então, eu nem vou pesquisar aqui no vademecum não, vamos deixar em aberto isso aqui. Mas você poderia pesquisar qual é o fundamento para poder colocar. Qualificação do réu. Depois disso, o que tem? O que você vai colocar numa petição inicial? Eu tenho que fazer os tópicos, né? Então vamos supor que nessa peça aqui, ó, essa peça aqui, ela está falando sobre adicional de periculosidade. Então você poderia vir aqui e colocar adicional de periculosidade.
Ah, no adicional de periculosidade, qual é o artigo que eu vou usar como fundamento? Aí você vem aqui, você vai pesquisar. Ah, periculosidade está lá no artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Então, artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Só faz essa anotação, você não precisa escrever o tópico nesse momento. Ah, além de adicional de periculosidade, tem, por exemplo, horas extras. Horas extras, eu vou precisar utilizar, por exemplo, um artigo X da CLT. Fiz um tópico para cada pedido, vou fazer os pedidos. Ah, nos pedidos eu tenho que lembrar de pedir a procedência. Além disso, eu vou pedir honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência. Eu tenho que colocar, por exemplo, o valor da causa. E vou fazer o encerramento. Então aqui seria basicamente uma estrutura de uma petição inicial que você faria no seu rascunho. Você está fazendo toda a estrutura da petição de forma simples, marcando, indicando quais são os artigos que você vai utilizar para fundamentar. Porque na hora que você for escrever essa petição, que a gente vai fazer isso nas próximas aulas, você vai ver que vai ser muito simples. Endereçamento. Então você vai colocar lá, ao juízo do trabalho, da vara do trabalho. Ah, eu tenho que fazer um tópico aqui pedindo horas extras. E aí eu vou ensinar também como que você vai fazer esse tópico. Então o rascunho, pessoal, não precisa ser extremamente detalhado, não precisa ser palavra por palavra. O que tem que ter nele? Tem que ter todos os itens que terão na sua petição. E o mais importante, toda a fundamentação. Então todos os artigos que você vai utilizar para fundamentar a sua petição tem que estar no seu rascunho. Por isso que eu falei que você pode gastar 2 horas para elaborar o seu rascunho, porque o que dá trabalho na hora de fazer a prova, pessoal, é isso aqui, ó, é vademecum, é pesquisar. Você pode demorar 2 horas para fazer isso aqui. Ah, achei o artigo tal, vem aqui no seu rascunho, anota qual é esse artigo. Olhou no vademecum, ah, esse artigo aqui eu vou usar, porque esse artigo dá para fundamentar tal tese. Vem no seu rascunho e anota. Isso é o mais importante. É isso que vai fazer você ser aprovado, você ganhar toda a pontuação. É fundamentar corretamente. Então, no seu rascunho, coloque todos os artigos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um rascunho de petição inicial, mas só para poder contextualizar, vamos colocar uma estrutura de uma contestação, por exemplo. Vocês vão ver que não é algo tão complicado. Na estrutura da contestação, você colocaria também o endereçamento, tem que também ter qualificação, né? Qualificação. A diferença é que na qualificação você vai indicar que já foi feita nos autos, né? No processo acima, opa, temos que colocar o número do processo. Número do processo. Qualificação do réu, que é quem está contestando. Nome da peça mais o fundamento. Qualificação do autor. Aí, na contestação, basicamente a diferença que a gente vai ter é que você sempre tem que tomar cuidado com as preliminares e as prejudiciais de mérito. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Não preocupa não. Então aqui você vai lembrar de quais são as preliminares. Aí vamos supor que tinha uma inépcia, preliminar de inépcia da inicial. Ah, é o artigo X do CPC. Eu não estou colocando os artigos porque eu vou ensinar para vocês como pesquisar no vademecum esses artigos, tá bom? Preliminar de inépcia inicial. Ah, prejudicial. Tem uma prejudicial de mérito, que é a prescrição, por exemplo. Aqui tem uma prescrição. Aí você vai fazer as teses, né? Quando você está advogando para o empregado, né, para o autor em geral, independente de ser da área trabalhista, você vai querer a procedência dos pedidos. Então você quer a condenação do réu. Aqui na contestação, a figura muda, você está advogando pelo réu, né? Nesse caso, pela empresa. Então você quer a improcedência dos pedidos. Então você colocaria os tópicos aqui, por exemplo, né? Então, da inaplicabilidade do adicional de periculosidade. Vai anotar qual que é o artigo. A gente olhar, era o 193 da CLT. Vou usar ele, só que na hora de escrever, ao invés de pedir a condenação, eu vou pedir que o pedido seja julgado improcedente. Da inexistência de horas extras, por exemplo. Anota aqui qual que é o artigo que a gente vai utilizar. Depois disso, pessoal, a gente fez as teses, né? A gente também vai fazer os pedidos. Nos pedidos a gente tem que anotar aqui tudo que a gente vai lembrar. Como eu só estou dando um exemplo geral aqui, quando eu mostrei a estrutura da petição inicial também não está bem detalhado, tá? A gente tem que pedir lá a citação, por exemplo. Aqui nos pedidos, basicamente, o que você quer? Você quer a improcedência, e aí quando a gente for entrar, efetivamente no nosso caso vai ser bem detalhado isso aqui. A improcedência também vai ter honorários, não tem valor da causa na contestação, mas tem que fazer
um encerramento. Então seria basicamente isso aqui a estrutura de uma contestação. E só para contextualizar também, para vocês entenderem como que seria, estrutura de um recurso. Estrutura do recurso ordinário, por exemplo. E aqui, pessoal, seria basicamente a mesma coisa de uma apelação lá no processo civil, lá no tributário, lá no empresarial, tá? A estrutura é igual, mesma coisa. Você também tem endereçamento aqui do juízo a quo, você vai fazer número do processo, qualificação das partes, nome da peça, mais o fundamento. Aí você vai pedir para que seja realizado o juízo de admissibilidade. Aqui, pessoal, cuidado, porque no processo do trabalho é diferente. Você tem juízo de admissibilidade no juízo a quo. Lá pelo CPC agora é só no adquem, então tem essas particularidades, tá? Mas a estrutura é bem parecida. Então aqui você vai pedir para que seja recebido e remetido os autos lá para o tribunal, por exemplo, né? E você vai falar aqui da tempestividade, do cabimento, e basicamente é isso, né? Você faz um encerramento. Essa seria a petição de interposição. Aí você vem agora, vou até colocar aqui, ó. Então essa aqui, interposição. A gente também teria que fazer a estrutura da petição de razões. Petição de razões, você vai fazer um endereçamento? Vai. Endereçamento ao tribunal. Endereçou ao tribunal, indicou o número do processo. Geralmente, pessoal, na prática, a gente utiliza expressões de respeito, né? Egrégio tribunal, colenda câmara, colenda turma, etc. Para a prova do OAB, desnecessário. Isso não vale ponto, tá? Então você não vai deixar de ganhar ponto nenhum por causa disso. Efetivamente, você vai entrar nas teses de mérito aqui, né? Ou então as teses processuais, do porquê que você quer a reforma daquela decisão, daquela sentença, enfim, daquele acórdão, né? Então aqui você vai fazer os tópicos, né? Tópicos. Então vamos supor, por exemplo, aqui que você vai fazer um tópico pedindo a reforma da sentença que condenou em horas extras. Então você vai colocar das horas extras. E aí você vai colocar, tem que ser reformado porque tal artigo fala tal coisa. E, mais uma vez, depois eu vou ensinar como redigir os tópicos. Então você vai fazer um tópico aqui para cada pedido que você faz, depois você finaliza fazendo os seus pedidos. Então você vai pedir, por exemplo, a reforma da sentença, ou então a anulação da sentença, condenação em honorários, né? Às vezes você tem que fazer um tópico falando do cabimento também. Então, enfim, bem simplificadamente seria isso também. Não vai ter valor da causa, mas vai ter um encerramento. Então seria basicamente essa estrutura. Eu não falei exatamente, detalhadamente a estrutura de cada petição, porque o objetivo aqui é falar do rascunho, né? Então no rascunho o que tem que ter? Você tem que lembrar tudo que tem que ter na sua petição e principalmente colocando os fundamentos. Então, pessoal, com isso, na hora de elaborar a sua peça, isso vai estar muito mais fácil. E é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai pegar o caso concreto e vamos montar o rascunho desse caso concreto. Vou mostrar para você no Vademecum como que você pesquisa e depois como que a gente redige essa peça. Vou redigir ela palavra por palavra aqui também, tá bom? Pessoal, tá gostando desse curso? Deixe seu comentário aqui embaixo e, por favor, se você tá gostando, compartilhe com seus colegas, tá bom? Até a próxima aula e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.